Hello, hello, hello! It's Teacher Petrus speaking. Professor Petrus falando. Começaremos aqui uma jornada muito interessante e objetiva rumo à compreensão de questões de inglês voltadas a provas, principalmente aí para esse nível final de ensino médio, começo de nível universitário. Tanto que o material de base para essa atividade é justamente a parte de inglês do Enem, que é muito comum, é muito chamado. Então, a ideia nessa videoatividade é explicar qual é a estratégia para entender esse tipo de questão, né? Porque não adianta você buscar toda a gramática possível da língua inglesa, não adianta pensar em todo o vocabulário possível da língua inglesa também, né? É necessário seguir por uma estratégia. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar dessa questão de como identificar, já no material do Enem, eu peguei dos últimos 3 anos, 2022, 2022, 2023, 2023 e 2024, 2024. E aí mostrarei, já agora no material referente a regarding 2022, what are the tips? Quais são as dicas, né? Então, qual será a nossa dinâmica? Sem muitas delongas, eu nas aulas gosto de desenvolver muita conversação e quando vamos para o material, a gente trabalha bem, né, o material. Esse é o segredo para se alcançar a fluência. Trazer o inglês, trazer a conversação para o seu dia a dia e trabalhar materiais que façam relação com o nosso dia a dia. Então, sem muitas delongas, vamos aplicar essa metodologia ao tipo de prova para ingressar em universidades ou concurso público em geral também. A maioria dos concursos públicos seguem, digamos, uma lógica parecida com o que vocês verão aqui no sentido de estratégia de questão. Vamos lá. Antes de mais nada, temos aqui o material referente a 2022, 2022. O que a maioria das pessoas faz? Exemplo, os alunos que terminam o ensino médio e ainda não são fluentes em inglês. A grande maioria, não sei se você sabe, mas algo em torno aí de 94% da população brasileira não é fluente em inglês, ou seja, apenas alguma coisa entre 5 e 6% da população brasileira tem um grau de fluência. E lembrando, fluência não é proficiência, não é um conhecimento amplo, especializado no idioma. É a mera capacidade de se comunicar sobre questões do nosso dia a dia. Para Enem especificamente, que nível é necessário? Eu, como professor, diria que o nível intermediário é suficiente para uma prova de nível Enem, desde que você tenha uma noção gramatical, uma noção estratégica de observação, tanto dos textos quanto das perguntas. Então, vamos lá. Como que eu organizo o meu pensamento? Então pega o caderno e a caneta e vamos anotar por partes. Se for o caso, pausa o vídeo e anote. Hein? Tópico 1, eu vou até colocar aqui na tela. Eu acho que é interessante se colocarmos aqui na tela um bloco de notas e aí eu posso, né, anotar algumas questões para nos ajudar. Né? Acho que assim fica mais viável. Então vamos lá. Pegue o caderno e a caneta. Acho que vocês estão vendo agora o meu bloco de notas e atrás tem aqui o Material and Name Material. Bacana, vamos lá. Seguinte, quando eu falo aqui de tip number one, dica número um, tip number one, dica número um, ok? Tip pode significar gorjeta ou dica em inglês. Lembrando, essa aula aqui não vai te ensinar inglês do zero ao avançado, né? A ideia aqui é entender, aprender dicas para conseguir responder questões de língua inglesa supondo que você já tem um vocabulário, uma experiência com o idioma. Né? Se você quiser estudar assim inglês no geral, tem várias outras atividades, videoaulas minhas mesmo e de outros professores que certamente você deve buscar, né? Então vamos lá. Tip number one. Dica número um. Compreender as principais estruturas gramaticais. Por que isso é importante? Porque diferentemente da língua portuguesa, a língua inglesa pressupõe a estrutura gramatical como base para interpretar o objetivo da mensagem. Um exemplo, eu digo assim: I worked as an English teacher for 17 years.
E aí, vamos comparar com a frase I have worked as an English teacher for 17 years. Qual é a diferença? A diferença da primeira para a segunda frase é o verbo auxiliar have. Essa segunda frase está no que chamamos, deixa eu criar um espaço aqui. Esta segunda frase está no que chamamos de present perfect. Present perfect é um tempo verbal. Tense. A palavra tense significa tempo verbal. Então, se você estiver anotando, anote aí tense igual tempo verbal. Present Perfect Tense. Se você já sabe o que é Present Perfect Tense, você entende a diferença de uma para outra. Se não sabe, você pode errar na hora da prova. Por quê? A tradução das duas frases é a mesma. Eu trabalhei como professor de inglês por 17 anos. Ah, mas aqui tem o have. Eu posso traduzir como eu tenho trabalhado como professor de inglês por 17 anos? Nesse caso, sim. Mas não são em todas as frases com o auxiliar have que eu farei uma tradução do verbo auxiliar have. Muitas vezes eu não o traduzo. Muitas vezes os auxiliares, assim como do, does e did, estão nas frases apenas para indicar qual é o tempo verbal. Eu não os traduzirei. Então, por isso que a primeira dica é compreender as principais estruturas gramaticais. Daqui a pouco eu já aponto quais são, e aí faremos o primeiro exercício referente ao Enem 2022, seguindo essa metodologia, né? Então, olha aqui. Quando eu falo na primeira frase, I worked as an English teacher for 17 years, eu tenho aqui um simple past. Ah, teacher, não sei o que é simple past. Você falará? Daqui a pouco eu falarei, mas lembrando, tem videoatividades aqui, somente para Simple Past e outras videoatividades somente para Present Perfect. Então vale a pena depois assistir e copiar os exemplos, tá? Mas vamos lá, qual a diferença? I worked as an English teacher for 17 years quer dizer que hoje eu não trabalho mais as an English teacher, tal qual um professor de inglês. Quando eu digo I have worked as an English teacher for 17 years, quer dizer que eu tenho trabalhado. Então quer dizer que eu ainda trabalho como um professor de inglês. Ou eu trabalhei, né? Trabalho, enfim. Então, por mais que o verbo seja o mesmo, nesse caso aqui, eu posso traduzir o verbo ter. E aí fica mais fácil compreender. Mas existem casos que não. Por exemplo, vamos lá. Um, she has não, vamos seguir a ordem. Simple past e present perfect. Vamos colocar aqui exemplo 2. She saw, she saw me, she saw me last week. Então temos aqui, ela me viu semana passada. Nesse caso aqui temos um simple past. Versus, vamos colocar aqui versus, right? She has seen me this week. Ela me viu nessa semana. Perceba que a tradução nos dois casos é ela me viu. Ela me viu. No primeiro caso, she saw me last week. Ela me viu semana passada. No segundo caso, ela me viu nessa semana. She has seen me this week. Aí vem aquela pergunta: poxa, como assim? É, ela me viu semana passada. She saw. Ela me viu nessa semana. She has seen. Se você conhece a estrutura gramatical simple past e a estrutura gramatical present perfect, você entende o porquê da mudança. Se não entende, mais à frente eu comento alguns exemplos ou alguns pontos, né, mas não tem como aprofundar todos os principais temas gramaticais agora. Não, insisto, procure as videoaulas de cada um dos temas. Mas, basicamente, passado simples se refere a um momento específico no passado. Quando tem uma frase, então, no passado, que está vinculada a quando ou onde, ou seja, é importante para essa frase o quando ou onde, nesse caso chamamos simple past. E aí eu identifico no contexto alguma informação nesse sentido, por exemplo, last week. Os verbos também são diferentes. Para os passados, para as frases de passado simples, eu tenho os verbos principais na segunda coluna de verbos. Teacher, eu não sei o que é coluna de verbos. Então, o seu problema é muito maior do que a gente imaginava, porque não tem como eu ir para uma prova de língua estrangeira sem ter noção de coluna de verbos, né? É ideal que você procure e faça download, tem milhares de exemplos, colunas de verbos regulares ou de irregulares, ou dos dois. Você encontrará uma coluna, uma planilha, né, com 3 colunas, que é o verbo no infinitivo,
o verbo no passado simples e o verbo no passado particípio. Para os tempos perfeitos, nós usamos os verbos no particípio. Então a dica 1 é compreender a estrutura gramatical para conseguir identificar esse tipo de diferença. Quando eu me refiro a um tempo no passado que já era, que acabou, passado simples, por isso she saw. Porém, nessa semana, ainda não acabou. Ou seja, é o presente, o agora, conectado com coisas anteriores, que é justamente o objetivo do present perfect. É por isso que, nesse caso, she has seen. Tem o auxiliar has, junto com have, que são auxiliares de present perfect, e o verbo principal, seen, que é o particípio de see. Então, saw, passado simples de see, que é o verbo ver, e seen, particípio de see, que é o verbo ver. Ou seja, se eu identifico, voltando então à dica número 1, compreender as principais estruturas gramaticais, eu consigo me posicionar no espaço-tempo do contexto e aí verificar dentro de cada contexto, né, além do tempo, se algo que já foi ou se ainda ocorre ou se poderá ocorrer, etc. Né, e também identifico ali nesse sentido, se é pergunta, negação ou afirmação, porque as estruturas gramaticais na língua inglesa, para perguntar e negar, também são diferentes. Então, um exemplo, se você tem ali frases negativas, né? Então, negative sentences ou phrases, por exemplo. É comum que eu veja N, né, em frases negativas ou frases interrogativas também. Por exemplo, anything, anyone, anyhow, any longer, anymore, etc, etc. Anywhere. Então, temos ali, né, ou simplesmente any, né? É um exemplo. Agora, e se fosse uma affirmative? Affirmative sentence. Nesse caso, eu teria some, something, someone, somehow, some long não existe. Okay. Some more também não. Somewhere temos, né? Então nessa sequência aqui. Então olha que interessante. Se eu tenho então um domínio, né, das principais, não digo todas, mas das principais estruturas gramaticais, aí eu consigo ir bem nas provas. Você deve agora se perguntar, pô, quais são então? Né? Vamos discutir essa questão. Quais são, no meu ponto de vista, do ponto de vista de Teacher Petrus, alguém que está aí desde novembro de 2008, trabalhando com o ensino de idiomas, do meu ponto de vista, quais são as estruturas gramaticais principais? Então, what are the main, say, grammar, ou vamos colocar, grammar structure, estruturas gramaticais. What are the main grammar structure barra tense? Que lembrando, tense significa tempo verbal. What are the main grammar structures? Tenses. Vamos lá. Do básico para o intermediário. Né? O nível avançado de gramática não é necessário para esse tipo de prova. Você precisa de nível avançado de inglês para provas de concursos públicos de altíssimo nível. Por exemplo, né? Nível federal. Então, concursos públicos de nível superior federal pedem geralmente o nível de inglês avançado ou até proficiente. Existem alguns poucos concursos que chegam a esse nível. O proficiente, para quem não sabe, é acima do avançado, né? Mas em geral, né, o nível intermediário é mais do que suficiente, porque no nível intermediário da língua inglesa você já é capaz de falar, perguntar, escrever, entender. Então, para as questões de prova é mais do que suficiente. Então, vamos lá. Em termos de nível, você começa com simple present. Então, vou colocar aqui até minúsculo para você anotar bem, né? Simple present, presente simples, que equivale em português ao presente do indicativo. Então, equivale em português ao presente do indicativo. Após o simple present, present continuous, que equivale em português ao gerúndio presente, né? Gerúndio presente na língua portuguesa. Aí você vai para
o simple past. O ok, simple past. Ah, o verbo to be que você deve ter visto na escola, antes que você me pergunte, verbo to be está nesse miolo aqui. Para você aprender present continuous, ou seja, gerúndio, você obrigatoriamente tem que saber verbo to be. É igual na escola, língua portuguesa. Gerúndio depende do verbo estar. Eu estou trabalhando. Você está estudando. Nós estávamos bebendo café. Né? Enfim. Então, obviamente, para se chegar ao present continuous, tem que passar pelo to be. Né? Isso aí é algo, enfim. Simple past e depois simple past, simple future. Então, o passado simples e o futuro simples. Daria até uma dica: o futuro simples é o famoso will. Né? O simple past, daria uma dica, é o verbo auxiliar did. Não é somente frases com did, pelo amor de Deus. Did é um dos três verbos auxiliares do, does e did. O do e o does para simple present, vou colocar aqui, né? Do e does. Né? E o did para o simple past. Porém, os auxiliares do, does, did são usados em perguntas e negações, não em frases afirmativas. Então, obviamente, você aprenderá a usar did, do e does, mas nas frases afirmativas há um outro conjunto de regras. Né? No caso do presente, tem a regrinha de S, ES ou IES, os verbos, quando na terceira pessoa do singular. Se você não entendeu o que eu acabei de dizer, procura a videoaula de Simple Present, assista, copie os exemplos, tá? Importante isso aí. Porque na hora de fazer a prova, você tem que olhar para a questão, para o texto e identificar ali, né? Pô, tem um detalhe aqui de sufixo que só existe na afirmativa do presente simples com terceira pessoa do singular. Então eu já sei que a frase está no presente simples, ou seja, falando de rotina, e a pessoa da frase equivale a ele ou ela. Então fica mais fácil identificar. Na hora que formos para a questão, eu mostro isso na prática. Né? Depois do simple future, vale a pena você enfatizar modal verbs. Vale muito a pena. Modal verbs eu acho que é muito, muito importante. E aí você já pode fazer um combo modal verbs mais WH words, que são as palavras com WH, né? Aquelas que começam com WH. What, where, why, who, whom, whose, how long, how much, how many. Então são 9 modal verbs e algumas WH words que você deverá aprender, tá bom? As combinações, enfim. Então aqui terminamos a parte básica. Ah, perdão, esqueci de um detalhe aqui. Depois de simple past, temos o past continuous, obviamente, né? O past continuous, o simple past continuous. Agora sim, quando entramos no nível intermediário, precisamos de present perfect, que eu mencionei ali em cima, present perfect continuous, e dependendo aí, né, assim, se for muito, 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 muito necessário, né, se tiver tempo para estudar past perfect, e costuma cair. O futuro perfeito não é comum que caia, é nível intermediário, até porque o futuro perfeito geralmente é estudado, mas até o próprio past perfect, vou até colocar asteriscos aqui, ó, o past perfect é muito mais estudado no início do nível avançado da língua inglesa por várias questões, né? De lógica, semântica, interpretação linguística, etc. Mas até aqui, se você dominar bem esses temas gramaticais, esses tempos verbais aqui, você vai bem. Além disso, o que você precisa saber? Phrasal verbs. Precisa entender o conceito, a estrutura de phrasal verbs e conhecer pelo menos os 20 mais populares, assim, usados, né? Ou os 10, pelo menos. Né? Vou dar um exemplo aqui de phrasal verb. Dois exemplos. Give up, wake up. Mas há muitos. E além de phrasal verbs, algo que muito aluno erra, nossa, pelo amor de Deus, como erram preposições, prepositions. Isso aqui é um desafio porque muitos dos alunos não entendem prepositions na língua portuguesa. E quando você vai para a língua estrangeira, você passa pelas preposições de uma maneira muito rápida, porque por algum motivo
na língua portuguesa não foi criado aquele interesse real pelas prepositions. E é um assunto muito importante, porque errar a preposição em inglês pode acabar com a interpretação da frase. Então tira uma print screen, anota aí, é importante que você saiba todos esses temas, pelo menos. Ok até aqui? Legal? Bom, agora vamos para a reta final dessa primeira videoatividade. Vamos fazer aqui uma atividade de inglês. Aqui a primeira questão, minimizar aqui, primeira questão de Enem 2022, linguagens, códigos e suas tecnologias. Como é que é a estrutura? Geralmente eles trazem, né? Se você ver aqui, 2022, texto, opções em português. 2023, texto, opções em português. Texto, opções em português. 2024, temos aqui texto, opções em português. Texto, opções em português. Texto, opções em português. Então a ideia é que você consiga interpretar, né? Apenas isso. Então vamos lá. Primeiro passo: quando eu chego numa prova de língua estrangeira, muitos professores recomendam que você leia primeiro as respostas, para que você possa depois, ao ler o enunciado e a questão de forma inconsciente, já buscar respostas. Se você se sente bem fazendo isso, ok. Mas, no caso aqui da língua inglesa, tendo como exemplo o Enem ou outras provas similares, não funciona muito, porque as respostas estão em português. Então, o texto está em inglês, você tem o trabalho de criar uma lógica aqui no idioma inglês. Eu, particularmente, eu acho que é mais viável você gastar um tempinho fazendo uma segunda leitura, né, quando for um textinho curto. Então, a primeira leitura eu recomendo que seja feita de forma bem rápida mesmo, sem se preocupar em identificar detalhes. Por que isso? Porque quando eu leio rapidamente, é como se meu cérebro escaneasse aquilo ali e criasse uma ideia geral. Aí eu faço uma segunda leitura usando a dica que eu estou trazendo aqui, né, que eu trago aqui, que é a dica no sentido de identificar as principais estruturas e, através delas, chegar à conclusão da mensagem. Vamos ler então uma vez bem rapidinho. Vamos lá. As my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain, and imported to the United States. Meaning my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Less than 2 months later, we immigrated once more and settled in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Although technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular in Miami during the 1970s, bonded together by the trauma of exile. What's more, it seemed that practically everyone was Cuban. My teachers, my classmates, the mechanic, the bus driver. I didn't grow up feeling different or treated as a minority. The few kids who got picked on in my grade school were the ones with freckles and funny last names like Dawson and O'Neill. Legal. Olha que interessante aqui. Temos um texto, lemos de forma geral. O que entendemos? Cuba, Nova York. Né? Se você tem um vocabulário bom, você já identifica de cara que se trata de questão de viver, crescer, migrar, né? Aparece aí o verbo emigrate, né? Basicamente. Então, acho que fica fácil você entender que o objetivo aqui do texto é tratar dessa questão multicultural. Legal, vamos para uma segunda leitura, seguindo essa dica de olhar a estrutura principal, as principais estruturas gramaticais. Então, lá na hora da prova, com caneta ou lápis, vamos frase por frase, a gente vai sublinhar aquilo que é indicativo de tempo verbal. Então, a primeira coisa é procurar indicativos de tempo verbal. Quais são eles? Verbos auxiliares, do, does, did, ou has, ou have, ou will, né, que é um dos verbos modais. Outros modais como could, would, should, can. Did, eu mencionei, né, no caso de perguntas. Então vamos procurar isso. Vamos à primeira frase. As my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain, and imported to the United States, meaning my mother, 7 months pregnant,
and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Essa primeira sentença longa. Vamos lá, temos aqui. As my official bio reads. Perceba o S, frase afirmativa. Temos o S no verbo. Frase afirmativa, S no verbo. Opa! Se o sujeito da frase for equivalente a ele ou ela, he, she, it, eu já sei que é presente simples, ou seja, algo da rotina. As my official bio. Official bio reads. Se o verbo é reads, qual é o sujeito? Official bio. Ou seja, a minha biografia oficial. Ou seja, os meus registros oficiais mostram. Como o meu registro oficial mostra, no caso. Então, hoje, no momento, agora, o meu registro oficial mostra que I was, passado do verbo to be. Eu fui feito em Cuba. Assembled in Spain. Juntado, né? Juntado, colocado junto, né? Na Espanha. Important to the United States. Importado para o United States. Independente do contexto, eu tenho verbos no passado. I was, tenho assembled, eu tenho important. Meaning, opa, gerúndio. Que significa, que quer dizer. Entre aspas, significando, querendo dizer. Que minha mãe, 7 months pregnant, grávida de 7 meses, and the rest of my family, o resto da minha família, ó, passado, arrived, chegaram. Ah, eu conheço preposição as, eu falei preposições, é uma das principais. Eu sei que as significa tal qual, conforme, né? Então, ou seja, chegamos como exilados. Eu conheço a preposição from, que indica origem, sim. Então, chegamos exilados de Cuba. Conheço to, preposição que indica destino, sim. De Cuba para Madrid. Ou seja, olha que interessante. Qual é a origem do ponto do exílio aqui? Cuba. Qual é o destino dessas pessoas? Madrid. Onde eu nasci. I was born. Eu nasci. Onde eu nasci? Madrid. Ponto. Já identifico a primeira parte aqui. Como minha biografia oficial diz, hoje, eu fui feito em Cuba, juntado na Espanha, importado para os Estados Unidos da América. O que quer dizer que minha mãe, grávida de 7 meses, e o resto da minha família chegaram como exilados de Cuba a Madrid, onde eu nasci. Less than 2 months later, menos de 2 meses depois, depois do quê? De ter nascido. I was born. We emigrated. Ó, passado. We immigrated once more and settled, passado, in New York. Then eventually in Miami, where I was raised. I was raised and educated. Passado, passado. Eu fui criado e educado, ou seja, escolas, etc. Although technically we lived, passado, nós moramos in the United States. Opa, dá a entender que eu não moro mais. Embora tecnicamente nós morássemos in the United States, the Cuban community was, passado, culturally insular em Miami. Era culturalmente insular em Miami durante a década de 70. Bonded together, juntos, unidos, by the trauma, unidos pelo trauma do exílio. What's more, it seemed, parecia, passado. Todo mundo was, passado. My teachers, my classmates, the mechanic, the bus driver. Negativa, o verbo auxiliar did, passado negativo. Se eu uso o verbo auxiliar did, o verbo principal grow se mantém na forma infinitiva. Eu não cresci. Eu escrevo grow, que é crescer, traduzo cresci. Eu não cresci, me sentindo ou sendo tratado diferente, né? Como uma minoria. As poucas crianças who got picked on in my grade, aqui um verbo frasal. Eu falei que tem que saber verbo frasal? Falei, tem que saber. No caso aqui, o que quer dizer o contexto? Who got picked on in my grade school. Ou seja, que eram, às vezes, zoadas, incomodadas, né? Que alguém fazia uma graça, né? Não é no sentido de bullying, né? Mas que eram, tipo, incomodadas, às vezes, né? Eram aquelas com freckles and funny last names, com últimos nomes engraçados, né? Divertidos ou cheios de frescura, engraçados, como Dawson ou O'Neill. Entendemos o contexto. Temos o autor chamado Blanco, né? Beleza. Vamos às questões. Ao relatar suas vivências, o autor destaca qualidade de educação formal em Miami,
Não, ele não teceu aqui linhas falando da qualidade da educação. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos, falou que essa cultura trazia prestígio, tinha prestígio dentro. Não, ele disse que numa região específica, por conta de questões culturais daquela galera, havia uma cultura ali que se abraçava. Oportunidade de qualificação profissional em Miami também não falou isso. Embora ele tenha sido educado em Miami, no sentido técnico, quando aparece educated em inglês é sentido técnico, ok? Não diz aqui em momento algum que há uma oportunidade de qualificação profissional. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos? Faz sentido, porque ele demonstra um cenário, um contexto, que levou à integração de cubanos nos Estados Unidos, na região de Miami, por conta do exílio na década de 70. E ele mostrou que era comum, era uma vida comum de cubanos, né? Ou seja, o motorista de ônibus, os professores, os colegas de sala de aula eram todos de uma cultura próxima, um ou outro que era diferente, né? Que eram os Dawson, o Neil como exemplos. Fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses? Não, porque a ideia aqui não é comunidade estadunidense, sim uma comunidade cubana. Então, resposta, letra D. Como que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu identifiquei que existe hoje uma biografia do cara que é fruto de todo um passado aqui vinculado à ideia de ser descendente de Cuba, com experiência em Madrid, a família dele passou por lá e chegaram aos Estados Unidos, onde se bonded, se juntaram à comunidade cubana e todo mundo ali tinha algo em comum, que era o exílio cubano, etc, etc. Ou seja, perceberam como que é possível? Se eu tenho o domínio, eu digo assim, com todo respeito, tem que entender essa estrutura básica dos temas, então volta lá, né? Pega os temas, estuda um por um, ok? É isso. Nas próximas videoaulas vamos responder as outras questões seguindo essa metodologia, beleza? Então, próxima videoaula, daqui, se você estiver aqui no YouTube, então aproveite, né? Senão, espero que você estude com bastante carinho, cuidado. Qualquer dúvida, me chame, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. O objetivo aqui foi esse. E estudar é isso, é um processo a longo prazo, é cheio de detalhes, é desconfortável, é um confronto com o próprio eu a todo momento, mas é muito bom. Então estudem verdadeiramente, ok? Thank you very much. Se gostou, curte tudo aí, compartilha e vamos espalhar essa mensagem do conhecimento. Thank you very much. Bye bye.